Pessoal, a nossa disciplina, o nosso conteúdo de hoje se encontra na página 300 da apostila, tá bem? Então, pessoal, a nossa matéria de hoje, né, ela vai falar da expansão marítima europeia, né? Só que para a gente chegar lá, a gente precisa entender primeiramente a Revolução de Avis, né? Que é um pontapé inicial para a gente entender como vai se formar, né, o primeiro Estado nacional, que é Portugal, né? Por isso que a gente chama Portugal de o pioneiro na expansão marítima, né? E também como o primeiro Estado-nação a ser formado. O que é a Revolução de Avis, né? De um lado, eu colocar um breve resumo aqui para vocês, e de um lado a gente vai ter a nobreza portuguesa, né? Contra os mercadores, né? A gente tinha a nobreza portuguesa representando a dinastia de Borgonha, né? Então, a gente tem os mercadores se opondo à nobreza portuguesa. Por quê? Qual é o caráter da nobreza portuguesa, né? O que a gente pode falar? A nobreza portuguesa, ela tem uma característica no século XIV, né, mais agrária, né, mais voltada para o campo, uma economia voltada para os feudos. É... Então, já respondo essa pergunta, tá, Guilherme? Só um minuto para terminar de explicar aqui. Então, o que vai acontecer? Os mercadores, eles estão representando, né, uma revolução no comércio marítimo, principalmente. Então, é dentro dessas diferenças, né, que a gente vai ter a Revolução de Avis, no qual os mercadores eles vão conseguir ganhar, né, eles vão tomar Portugal, né, e vai se tornar um Estado-nação independente. Então, né, Dom João I, que é o mestre de Avis, ele se torna o rei de Portugal. O que isso muda para a gente? O que vai mudar na história? Então, quando acontece a Revolução de Avis e Dom João I, ele vence na Revolução de Avis, ela vence a dinastia anterior e eles tomam posse. O Estado de Portugal ele vai se tornar um Estado independente e ele vai se tornar o primeiro Estado-nação do mundo, né, da Europa. Então, o que vai acontecer aqui? Primeiramente, como eu falei anteriormente, os mercadores eles tinham ideais diferentes, né, da dinastia anterior. Por quê? Antes a gente tinha uma economia, né, voltada para o setor agrário, né, voltada para os pequenos feudos, e a partir de agora a gente vai ter uma economia comercial dominando, né, o mar Mediterrâneo, e a partir daí a gente vai começar o processo de expansão marítima europeia. Sobre a diferença do uso ibero e português, né? O que acontece? Portugal e Espanha, respondendo a pergunta do Guilherme, né? Portugal e Espanha se localizam na Península Ibérica, né? Então, o que vai ficar próximo a essa Península Ibérica, a gente vai chamar do luso ibérico, e o português, por exemplo, quando a gente vai falar um pouco da colônia brasileira, né, da colônia do Brasil, da América Portuguesa, a gente vai usar esse termo luso-português, se referindo a algumas características na colônia brasileira. Não sei se ficou claro. O primeiro passo, gente, para a gente entender o que acontece.
retomando a matéria, a partir da... Deixa eu responder aqui, onde isso liga com a guerra da família de Aragão-Castela? Vai se ligar pela questão da sucessão ao trono, né? Da questão da tomada de território. A gente vai ter pela primeira vez, né, os mercadores assumindo o reino, e isso faz com que o Estado português ele se torne um Estado independente, né? Então, a partir da Revolução de Avisos, a gente tem o primeiro Estado-nação independente, com Portugal, né, com o rei Dom João, que a gente vai intitular na história de Dom João I. Quais são as principais características trazidas, né, pela Revolução de Avis no sentido econômico, né? Primeiro, a gente tem que entender que está associado, né, ao mercantilismo. Lembrando que a Revolução de Avis, ela é, de um lado, a nobreza portuguesa, né, contra os mercadores portugueses também. Então, né, as principais características, né, trazidas pela Revolução de Avis associadas ao mercantilismo, né, é a necessidade de acúmulos de metais preciosos, né, o incentivo também à manufatura, a intervenção do Estado na economia. Isso aqui não acontecia antes, né, porque se a gente parar para lembrar da pirâmide, né, a gente vai ter o clero e a nobreza, né, governando, né, a sociedade junto. Agora a gente tem, né, o Estado intervindo na economia. Então a gente vai ter a balança comercial favorável, né, e vai prezar para o protecionismo econômico. Um fator também que a gente precisa entender dentro da Revolução de Avis e um caráter de Dom João I é que Dom João I ele buscava sempre incentivar os investimentos comerciais do reino. Por quê? Isso é uma forma de centralizar, né, a economia nas mãos do Estado, né? A centralização também do reino pós a Revolução de Avis. E isso é uma outra característica que ela é somada com a Revolução de Avis. Por quê? A partir de agora, a gente vai ter um reino centralizado. Quando a gente tem o Estado de Portugal se tornando independente, né, o primeiro Estado-nação independente, a gente significa que vai ter um reino, um reinado, né, centralizado. Aqui eu coloquei para vocês, né, uma imagem insinuando a expansão marítima, né? A gente vê aqui as caravelas, a gente vai analisar um pouco mais à frente, com mais calma, né, esse sucesso português em relação à expansão marítima. Só que a gente precisa entender que a Revolução de Avis ela está extremamente associada ao sucesso da expansão marítima de Portugal. Um outro fator também, que a gente vai falar mais para frente, mas que é necessário a gente retomar brevemente, é sobre as cruzadas. Por quê? Quais eram as principais iniciativas das cruzadas? O que a gente pode lembrar? As primeiras cruzadas, elas tinham como objetivo, né, a expulsão dos muçulmanos do norte da África, né? Então a gente percebe que tem um caráter Então, nós temos, perdão, pessoal, pela pausa aqui. Nós temos essa característica religiosa, né, como um dos principais objetivos das expedições cruzadas. Por que é importante a gente saber sobre isso e retomar sobre as cruzadas? Porque vai fazer total diferença, né, para os avanços de conhecimentos náuticos de Portugal, porque foi dentro dessas expedições cruzadas que eles foram adquirindo um maior conhecimento sobre a rota do mar Mediterrâneo e também sobre os instrumentos utilizados de conhecimento marítimo pelos povos do Oriente. Então, isso faz total diferença, né, para o avanço das expedições marítimas
portuguesas, né? Não só portuguesas, a gente vai ver que Portugal é o país pioneiro, né? Espanha vem em segundo lugar, mas dentro dessas expedições cruzadas que eles foram adquirindo um maior conhecimento em relação à rota marítima, né? Então, o que a gente pode falar da expansão marítima europeia? Ela se inicia no século XV, né, e ela vai até o século XVII, e ela tem os países pioneiros, né, que são os países de Portugal e Espanha. Inglaterra e a França, elas vão entrar mais tardiamente na expansão marítima, porque eles estão sofrendo, né? A gente vai estudar isso em outra aula melhor, né? Porém, a Guerra dos 100 Anos, né? A gente tem que lembrar também que a Europa ela foi devastada, né? Pela peste bubônica, entre outras doenças, né? Que foram matando uma boa parte da sociedade europeia. E isso tudo vai levando a gente, né? A buscar, né? Outros meios de sobrevivência. E isso também está ligado diretamente ao desenvolvimento das atividades comerciais. O que a gente pode falar também como as principais características da expansão marítima, né? A gente tem claramente o aprimoramento de conhecimentos geográficos, e isso está associado às expedições cruzadas, né? O desenvolvimento da cartografia, outros instrumentos náuticos, tipo a bússola, o astrolábio, sextante, né? E o aprimoramento das caravelas, né? Das embarcações que foram capazes, né? De adentrar é, o Atlântico e o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. A gente vai entender, olhando o mapa também, melhor o porquê que Portugal ele é o país pioneiro nas expedições marítimas europeias. Porque a localização dele, eu botei um mapa aqui, deixa eu só mostrar dois instrumentos para vocês, que vai elucidar melhor a posição geográfica de Portugal e o que vai favorecer na busca, né, por outras rotas. Aqui a gente tem o astrolábio, né, que ele vai apontar para onde tem terra, né? Aí eu coloquei uma bússola aqui também. E aqui eu coloquei. Como é que fala? Não é montagem, Esqueci o termo que se dá. Aqui é uma. Ah, tá. Reconstrução. Aqui a gente tem uma reconstrução de uma caravela portuguesa, né? A gente vê aqui o símbolo do Vasco da Gama, né? Aqui eu coloquei uma imagem elucidando melhor as embarcações, né? Qual slide eu volto? Esse? Aqui são as bússolas, né? Eu coloquei uma bússola e nessa imagem aqui mais bem representado, né? A gente tem norte, sul, leste e oeste. Esses dois instrumentos, tanto o astrolábio quanto a bússola, quanto a cartografia, eles foram essenciais, foram instrumentos essenciais para que os portugueses eles dominassem, né, o percurso do mar Mediterrâneo e que eles descobrissem também o Oceano Atlântico, né? Saiu o slide para vocês? Não, né? Só fechou no meu computador. Esse sextante, ele é tipo uma, uma parte de um círculo, tipo um arco de 60 graus. É um instrumento como se ele fosse refletir, né? Ele fosse trazer uma reflexão, um reflexo óptico. Eu acredito que eles apontavam, né, para o mar, né, para a água, e uma parte dele ia apontar para
para a Terra. Mais ou menos assim, não sei explicar tão bem o sextante. A gente está falando, gente, da Europa, as expedições marítimas europeias, né? A China não se localiza na Europa, né? Tanto é que o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que as expedições cruzadas em sentido ao Oriente, né, fez com que os europeus eles se apropriassem de tecnologias que já eram utilizadas antes no Oriente Médio, tipo o astrolábio, a bússola, né? Os orientais, né, eles já dominavam a rota do Mar Mediterrâneo. A Europa ela vem, né, a partir das expedições das cruzadas, né, ter esse contato. Não tem que pedir desculpa, não. A gente está aqui para debater, né, para discutir a história mesmo. Aqui, gente, eu coloquei para vocês, ó. A gente tem Portugal, né, faz divisa com a Espanha. Aqui a gente tem o Oceano Atlântico. E aqui, eu vou colocar no outro mapa aqui, a gente elucida melhor, né, consegue visualizar melhor o Mar Mediterrâneo. Não é esse aqui também, não. Portugal ele vai estar mais ou menos aqui, né, e a Espanha a gente vai ter o Mar Mediterrâneo do outro lado. Esse aqui mostra melhor, ó. Aqui a gente tem o Oceano Atlântico, né, banhando Portugal, e aqui a gente tem o Mar Mediterrâneo. Então a gente vê que essa localização de Portugal, ela faz total diferença, né, para que os portugueses eles iniciem as suas expedições, né, marítimas. Essa localização ela é totalmente favorável, né? Inclusive a gente tem os elementos, né, como o vento, né, favorecendo as embarcações de caravelas, né, nas suas expedições. Então a gente vê aqui, primeiro, gente, o que a gente precisa entender? Portugal, né, dentro dessas expedições das cruzadas, ele iniciou uma rota, né, comercial marítima de especiarias com o Oriente Médio, né? Que a gente com o Oriente, né? A gente tem aqui o norte da África, né? Então a gente vê aqui, ó, pelo Mar Mediterrâneo, a gente vai vendo, epa, o quanto Portugal e a Espanha, né, eles eram favoráveis para suas expedições em sentido tanto ao Oriente quanto em sentido à América. Né? A gente vê aqui ó, que a rota favorece. A França a gente vê que está um pouco mais distante. Aqui na Itália, eu não estou conseguindo localizar no mapa Gênova e Veneza, né? Mas a gente pode ver aqui que está dentro do mar Mediterrâneo. E por que é importante a gente saber isso? Porque Gênova e Veneza eles dominavam os comércios pelo mar Mediterrâneo, né, devido à sua localização. Então, gente, por que a gente pode falar que Portugal ele é o país pioneiro, né? Primeiro, a gente tem a Revolução de Avis, que ela faz com que surja, né, um Estado precoce, independente. Então, a gente tem uma rápida formação de um Estado nacional, ou seja, a gente tem o primeiro Estado-nação consolidado na Europa. A gente tem a posição geográfica dele, né, que ele é banhado pelo Oceano Atlântico e pelo Mar Mediterrâneo, né? Essa localização na Península Ibérica, né, que a gente chama de Península Ibérica, ela é totalmente favorável devido ao Oceano Atlântico de um lado e o Mar Mediterrâneo, e também o conhecimento náutico. O que é esse conhecimento náutico? Esse conhecimento náutico ele está totalmente associado às expedições cruzadas, né, e o conhecimento que eles foram adquirindo e também os instrumentos, né, de norteamento, né, como a bússola e o astrolábio. Que acontece?
as expedições, as embarcações, né, as caravelas, elas foram aprimoradas, né, se a gente colocar aqui, eu falei para vocês anteriormente sobre o vento, né, que impulsionava as caravelas, né, e a localização de Portugal vai favorecer, né, uma localização banhada tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelo Mar Mediterrâneo, é uma orientação geográfica que vai ventilar bastante. Então, isso vai favorecer também, né, nas suas expedições. E o conhecimento, né, sobre os aprimoramentos nas construções das caravelas, né, fizeram com que Portugal adquirisse todo esse sucesso, né, esse pioneirismo nas expedições marítimas. A gente está vendo aqui que, a princípio, Portugal ele tem interesse ali em descobrir, né, em dominar o mar Mediterrâneo, em comércio de especiarias no Oriente, né? A América ela vai ser descoberta, né? Não por acaso, né? Mas eles tinham interesse em chegar às Índias, né? E eles vão descobrir a América dentro dessas expedições, né? Em busca de especiarias no Oriente. Quais são os interesses, né, econômicos e culturais que a gente pode falar que eles vão incitar as expedições marítimas portuguesas, né? Primeiro, eles estão ali tentando ampliar o seu mercado comercial, né, o mercado de especiarias, né, que é o mercado associado à Ásia, né? A gente tem também a busca, né, por metais preciosos. Consequentemente, a gente tem conquista de novas terras, né? Ou seja, uma busca, né, por expansão territorial. Como eu falei ali anteriormente, né, o comércio de especiarias asiáticas é o que estava fomentando no momento a economia portuguesa, né? Então a gente tem ali Portugal pelo mar Mediterrâneo, né, pelo Oceano Atlântico também, buscando fomentar o seu comércio de especiarias asiáticas. Sobre os fatores culturais, né, os interesses culturais, o que a gente pode falar? A gente tem a ideia, né, a ideia das cruzadas, né, continuando. Por quê? Eles estão tentando inibir o avanço dos muçulmanos no norte da África, né? Então, o que a gente pode falar consequentemente? Eles estão, dentro dessas expedições marítimas também, buscando propagar a fé cristã católica. E em terceiro ponto, a gente pode colocar, né, o desejo de ampliar o seu conhecimento, né? Como a gente viu até agora, Portugal, né, aprimorou o seu conhecimento, os espanhóis também vão aprimorando junto, porém, como a gente tem Portugal como o primeiro Estado-nação independente formado na Europa, eu trouxe hoje para vocês só Portugal para não ficar tão confuso. Então, esse desejo de conhecimento, essa busca de ampliar o seu território e busca também de ampliar o comércio, né, a sua economia, vai fazendo com que as expedições marítimas, né, elas vão ganhando cada vez mais força. Lembrando, a gente tem que voltar um pouco também sobre a Revolução de Avis, porque Dom João I, né, ele era o mestre dos avis, né? Lembrando que a Revolução de Avis é a nobreza portuguesa, né, versus os mercadores. Então, gente, dentro dessas expedições marítimas europeias de Portugal, a gente tem, né, os mercadores, né? Vamos chamar pela burguesia, né? Chamar de burguesia, financiando essas expedições, né? Principalmente por isso aqui, ó, por uma busca de ampliar, né, o mercado comercial. Deixa eu ler rapidamente aqui o que vocês estão falando no chat, porque eu não consigo acompanhar sem parar um pouco. Parte do Oriente tinha um conhecimento mais das expedições, das embarcações, principalmente por eles se localizarem no mar Mediterrâneo, que é difícil, né,
era difícil de se ter acesso, né? Tem um canal ali que acho que é o canal do Golfo, não lembro exatamente se é esse o nome, né? Que era um canal, uma rota muito difícil de ter acesso. E, né, por parte do Oriente, né, principalmente os islâmicos, né, os chineses também, eles dominavam esse conhecimento. Como assim? A cruz continua, a cruz do Vasco da Gama tem o mesmo formato ainda. É preservado, no caso, muda alguns designs, né, mas é esse formato aqui, ó, calma aí. Acho que vai mais o designer, né? Diferença que a gente fecha essas pontas aqui. Então, pessoal, o que que a gente pode, né, resumir? Né? Portugal foi um estado precoce, né, um estado de rápida formação pós-Revolução de Avis, né? Eles se tornaram um estado-nação independente. Seu posicionamento geográfico, né, favoreceu também as suas expedições, né, principalmente por estar banhado pelo Oceano Atlântico e pelo Mar Mediterrâneo, né? Os aprimoramentos, né, de conhecimentos náuticos, né, das embarcações, das caravelas que foram aprimoradas, favoreceram nas expedições marítimas também, né? Isso a gente chama, fala que Portugal ele revoluciona a arquitetura naval, né, com as caravelas, porque as caravelas elas são mais ágeis, mais leves, né? Em alto mar, elas são mais leves e mais ágeis em alto mar. Então, isso vai fazendo com. São essas características, né, que tornam Portugal o país pioneiro, né, nas expedições marítimas. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Vou passar a atividade então, pessoal. Você se refere, Eric, à questão de propagar a fé cristã, de expandir, né, o catolicismo, porque isso realmente faz parte, é, digamos que da justificativa portuguesa, né, a gente vai ver que da Espanha também, né, da sua expansão territorial, da dominação territorial. Eu não vi outra parte, só vi essa parte. Sobre o simulado, foi pedido aos professores, né, que em relação aos conteúdos que são abordados nas salas durante as nossas aulas, né, caíssem no simulado. Sim, é, é dentro desse pretexto, né, porque a América ela vai ser descoberta, né, em sentido às Índias, né, eles estavam ali procurando achar as Índias e eles descobriram, entre aspas, né, eles localizaram a América.
Então, Thales, é bem isso que eu estou te falando. Vai ser dentro dos conteúdos que estão sendo abordados agora. Por exemplo, a gente está falando. O que a gente estava falando antes, né? Começou falando da expansão islâmica, né? Agora a gente está falando da expansão marítima, que na minha disciplina de história vai cair esses dois temas que a gente estudou na aula anterior e nessa de hoje. Isso são econômicos, interesses econômicos e culturais, eles estão associados, né? Mas a princípio, né, se a gente for pegar o exemplo das expedições cruzadas, a gente tem, né, a fé cristã como um elemento de justificativa principal, né? Como se fosse tentar inibir os avanços dos islâmicos, né, dos muçulmanos, né, e propagar a fé cristã como justificativa, como se os interesses econômicos viessem em um segundo ponto. Página 300 da nossa disciplina de hoje. Pessoal, vamos às atividades. As cruzadas surgem antes, século XIII, XIV. A colonização de Portugal, né, que a gente chama de América Portuguesa, que é quando eles descobrem, né, o território da América, né, só no século XV, em 1500. A gente está chegando lá, a gente já está no século XV, porém a gente está analisando, né, as expedições marítimas. Por quê? Portugal ele vai tanto Portugal quanto a Espanha, eles vão achar a América, né, por interesses, né, de fomentar o seu comércio, né, de especiarias, né, de metais preciosos. Eles estão em sentido às Índias, né, e eles caem na América. Vamos lá, pessoal. Acerca da expansão marítima comercial implementada pelo Reino Português, podemos afirmar que o que a gente pode observar? Primeiro, essa aqui eu vou fazer junto com vocês. Por quê? Quando a gente fala da Revolução de Avis, a gente tem, a princípio, isso aqui, eu até grifei para vocês. Por quê? A gente tem a conquista de Ceuta, né, que vai se localizar entre Espanha e Portugal, né, banhado pelo mar Mediterrâneo, que vai possibilitar, né, a conquista de Ceuta, ela possibilita, né, ela inicia o processo de expansão marítima, né, busca de riquezas, né, uma área forte comercialmente, dada a sua localização. Então, número 1, letra A. Aqui a gente pode errar à vontade, pessoal. A gente está aqui para aprimorar o nosso conhecimento mesmo. 2. A conexão que o reino português estabeleceu com reinos da costa atlântica do continente africano ao longo dos anos de expansão marítima possibilitou, entre outras coisas, o que possibilitou? A gente tem que entender, pessoal, que Portugal ele não coloniza só a América, não. Né? O continente africano ele vai ser colonizado pelos portugueses, né? Principalmente, né, a gente viu no mapa anterior, né, a proximidade, né, entre o continente europeu e o continente africano. A gente tem parte também do asiático também, né, dada a sua localização. Vamos lá, pessoal. A expansão marítima e comercial empreendida pelos portugueses no século XV e XVI está ligada, qual fator que está ligado? A expansão marítima e comercial.
Qual opção vocês marcariam? Olha só aqui, pessoal. Portugal, as especiarias que Portugal busca não estão associadas aos metais preciosos. A gente tem, tipo cravo, são outros tipos de especiarias. A gente pode chamar de temperos, né? Alguns temperos, né? Que fomentavam a economia dentro do século XIV e XV. Aqui, a resposta mais completa é a letra E. Por quê? Ao caráter sistemático que assumiu a empresa mercantil explorando o litoral africano, mas sempre em busca da passagem que levaria às Índias. Né? A gente tem aqui demonstrando que eles estavam colonizando já parte do continente africano, né? Mas que eles não deixavam de estar ali tentando chegar nas Índias, né? Fomentando o comércio de especiarias, né? Mas a gente tem que falar sempre do caráter sistemático, né, e mercantil. Gente, na história a gente encontra até o sal, né, como forma de dinheiro, né? Então, essas especiarias antigamente, né, são especiarias que não tinham na Europa, né? Então, isso vai fazer com que o mercado europeu, né, busque esses elementos nessas especiarias, né? Que comercialize também, e isso vai fomentando, né, a economia. Pimenta também, a pimenta, inclusive, faz parte das especiarias que Portugal, né, busca, né, que a Espanha busca, essas especiarias em geral. Teve alguma aula que eu dei para vocês que eu falei sobre essas especiarias, não lembro qual, noz moscado também, canela. A gente vai ver como a economia portuguesa, né, ela vai deixar de ser, né, voltada para o comércio de especiarias no Oriente, e ela vai chegando no Brasil, a princípio, né, a gente chama de Brasil pré-colonial, né, que quando Portugal ele não tem o interesse de colonizar a princípio, né, que é no século XV, eles vão, né, fomentando a sua economia de um lado do Oriente com as especiarias do Oriente, e no Brasil, né, eles vão começar com a extração de pau-brasil. No século XVI, a gente vai ter o açúcar fomentando a economia portuguesa. 4. Foi fator relevante para o pioneirismo português na expansão marítima e comercial europeia dos séculos XV e XVI. Que foi relevante para o pioneirismo português na expansão marítima, pessoal? Isso aí, Micael. Letra A, né? Primeiro, com a Revolução de Avis, né? Onde Portugal se torna um Estado independente, né? Um Estado-nação independente, né? Que trouxe com isso? A centralização do reino, né? A centralização de Portugal. Então, aqui a gente tem, a princípio, né? A centralização política, né? Dado a Revolução de Avis, somada à existência de um grupo mercantil, né? O próprio Dom João I, que incentivava, né?
os investimentos comerciais do reino, né? E também, né, a presença, né, do conhecimento, né, em relação às caravelas, a outros instrumentos, né, como a gente falou anteriormente, a bússola, o astrolábio, o sextante, a cartografia. Bora lá, pessoal, 5. As grandes mudanças que se verificam na arte náutica durante a segunda metade do século XV levam a crer na possibilidade de chegar-se contornando o continente africano às terras do Oriente. Não se pode afirmar, contudo, que a ambição de atingir por via marítima esses países de fábula presidissem as navegações do período henriquino, animada por objetivos estritamente mercantis. Com a expedição de Antão Gonçalves, inicia-se em 1441 o tráfico negreiro para o reino. Da mesma viagem procede o primeiro ouro em pó, ainda que escasso, resgatado naquelas partes. O marfim, cujo comércio se achava até então em mãos de mercadores árabes, começam a transportá-lo os barcos lusitanos, por volta de 1447. Pessoal, um tempo para vocês analisarem as etapas dois descobrimentos portugueses, né, por Sérgio Buarque de Holanda, e acharem a questão. Deixa eu ver se tem essa também. Qual a alternativa? Mikael tá dando tiro hoje, né? Certeiro. E aqui nós temos a letra C, né? Embora a descoberta de uma rota africana para o Oriente fosse para os portugueses algo cada vez mais realizável em razão dos avanços técnicos, foi a exploração comercial da costa africana, o que de fato impulsionou as viagens do período. Pessoal, o comércio do marfim também na África impulsionou fortemente, né, a economia portuguesa, né, e as iniciativas, né, de colonização na África. O ouro ele também está associado como metais preciosos, né, dentro das colônias da África. Calma, pessoal. Aqui é local para a gente errar, para a gente discutir mesmo, e adquirir cada vez mais conhecimento. Bora lá, pessoal. 6. Sem dúvida, a atração para o mar foi incentivada pela posição geográfica do país, próximo às ilhas do Atlântico e à costa da África. Dada a tecnologia da época, é importante contar com correntes marítimas favoráveis, e elas começavam exatamente nos portos portugueses. Isso aqui, gente, tá? A gente precisa até analisar aquele mapa de novo, se a gente relembrar, né, a posição geográfica, né, de Portugal dado a um lado, né, banhado pelo Oceano Atlântico, pelo Mar Mediterrâneo também, favorece, né, essas rotas marítimas. As correntes marítimas favorecem os avanços das expedições portuguesas, né?
Assinale a alternativa que apresenta outros fatores da participação portuguesa na expansão marítima e comercial europeia, além da posição geográfica. Então, essa questão ela está cobrando, né, outros elementos, né, outros fatores que foram essenciais, né, para os avanços das expedições marítimas portuguesas. Qual opção vocês marcariam aqui no 6? Aqui, pessoal, letra B, né? Para o grupo mercantil, a expansão marítima era comercial e aumentava os negócios, superando a crise do século. Qual crise do século, né? Anteriormente, a gente analisou, dentro desse recorte histórico, que a Europa ela estava passando por um momento de crise, né? Que uma boa parte da sociedade europeia ela foi dissolvida, né? Digamos assim, pelas doenças que estavam acontecendo, né? E as doenças elas vinham também junto com as expedições, por quê? Dentro das embarcações, né, ou seja, as pessoas que iam nessas expedições também voltavam contaminadas, né? A gente não tinha, na época, um conhecimento, né, medicinal mais a fundo, né, para o controle dessas doenças, né, para a erradicação dessas doenças, né, e isso foi fazendo, né, com que boa parte da sociedade ela não resistisse, né, à Guerra dos 100 Anos também. Tem elementos, né, que favorecem uma boa parte da crise europeia, né? Então a gente tem diversos elementos, né? Além da posição favorável portuguesa, né? Favorecendo a expedição marítima. Então a gente vê aqui que um dos elementos é, né, ampliação comercial, né? Ampliação dos negócios portugueses, né, tentando inibir a crise do século, como a gente viu na aula de hoje, né, em um dos slides, para o Estado totalmente favorável, porque vai aumentar a renda do Estado, né? Lembrando que o Estado agora ele tem política, né, centralizada, né, para a nobreza, né? A nobreza sempre com privilégios, né? Ela vai ganhar cargos, né, e posições privilegiadas, né? E também pensões, né? E para a Igreja Católica, né? A expansão do cristianismo, né? A cristianização dos povos bárbaros, né? Ou seja, Portugal ali está lutando, né, contra o avanço dos muçulmanos, né? A gente está vivendo dentro de um contexto, né, de guerra, né, entre o cristianismo católico e a religião islâmica. Portugal visionário, né? Ele de vários elementos, né? Ele aproveitou desses elementos, dessas expedições, ele ampliou o seu conhecimento, ampliou o conhecimento da arquitetura, né? Das caravelas, né? E isso foi fazendo com que a sua expansão marítima, né? Ela fosse alcançando cada vez mais sucesso, né? Aí a gente tem a expansão marítima, né? Expansão comercial e expansão territorial. E uma das justificativas, né, desses três elementos é o avanço, né, da fé cristã, a propagação da fé cristã. 7. A propósito da expansão marítimo-comercial europeia dos séculos XV e XVI, pode-se afirmar que Portugal ele se manteve, né, em guerras também, por exemplo,
quando a gente fala dessa propagação da fé cristã, Portugal ele está em guerra contra os muçulmanos, né? A gente tem ali no norte da África uma grande guerra de Portugal tentando, né, inibir o avanço dos muçulmanos, né, dos islâmicos, da fé islâmica, tentando tomar, né, o norte da África. Então, assim, a gente vai vendo que ao longo das histórias isso não vai acontecer de forma pacífica, né? Portugal ele não chega e coloniza, né, simplesmente de forma pacífica, não. A gente vai ver que dentro dessas guerras, né, onde vai sair vitorioso de algumas, outras vão perdendo, né, que ele vai ganhando força dentro da sua expansão. Letra número 7, pessoal. Qual vocês marcaram aí? A partir, né, do descobrimento de novas terras, a gente vai tendo cada vez mais uma centralização política, né, como a gente foi vendo ao longo da aula de hoje. Vamos lá, pessoal, 8. Abriu uma tela aqui para mim, só um minuto. Vamos lá, pessoal. 8. Um conjunto de forças e motivos econômicos, políticos e culturais impulsionou a expansão comercial e marítima europeia a partir do século XV, o que resultou, entre outras coisas, no domínio da África, da Ásia e da América. O fato que marcou o início da expansão marítima portuguesa, o que marcou? Essa aqui tem até uma questão que ela traz essa aqui é uma questão do SPC. Deixa eu escrever aqui. Se eu não me engano, é uma questão. Peraí. SPC. SPC. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Acho que é isso aqui mesmo. Do Exército Brasileiro, né? Qual vocês marcariam no 8, pessoal? Aqui, como a gente viu, né, o pontapé inicial da expansão marítima, né, foi a conquista de Ceuta em 1415, né? Pessoal, quais são as dúvidas sobre a aula de hoje? Porque o início da Revolução de Avis, ela faz com que Portugal se torne, né, um Estado independente, né? O primeiro Estado consolidado, né, nação. O primeiro Estado independente é Portugal, né? A Revolução de Avis, por que está associada também à questão comercial? Porque a Revolução de Avis, ela é concretizada, né, pelos mercadores, ou seja, tem um interesse comercial. Nós vimos também sobre Dom João I, né, que ele foi um rei, né,
ele era o mestre de Avis, né? Ele tomou, né? Ele conseguiu derrubar a nobreza portuguesa, né? Isso que a gente vai chamar de Revolução de Avis, e ele consegue, né? Com essa derrubada da nobreza, fazer com que o Estado, Portugal, ele se torne, né, um Estado independente, e o principal também da característica do reinado de Dom João I, né, é que Dom João estava ali sempre buscando, né, investimentos comerciais, né, para poder fomentar a economia do reino, né, o reino agora que está com a política centralizada. Não, a expansão marítima, né, é Portugal descobrindo novas rotas, né? Não é uma revolução em si, ele está ali descobrindo novas rotas para fomentar seu comércio. Ceuta, ela vai se localizar entre. Eu falei sobre isso na aula de hoje também. Ela vai se localizar mais ou menos ali entre a Espanha e Portugal, só que o principal, por ser Ceuta, por fomentar, né, o comércio, dado a localização de Ceuta, né, que é banhado pelo mar Mediterrâneo. Então, é uma rota importantíssima comercial. Respondido, Guilherme? Alguma outra pergunta, pessoal? Gênova, né, e Veneza, eles se localizavam ali no mar Mediterrâneo, né? Isso favoreceu, né, comercialmente o desenvolvimento comercial, né? Tanto é que Gênova e Veneza, eles dominam, né, o comércio marítimo, né, ao longo dos séculos. Alguma dúvida, pessoal? Sendo assim, pessoal, uma boa noite e até a próxima aula. Um bom fim de semana a todos.